futuros calouros, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje na nossa segunda aula de física do canal. Hoje a gente vai falar sobre as três leis de Newton. Bom, primeiramente, quem é o autor delas? Isaac Newton nasceu no ano de 1643 e morreu no ano de 1727. Uma curiosidade é que ele nasceu no mesmo ano que Galileu Galilei faleceu. Isaac Newton foi um importante físico e matemático da história da humanidade. Durante seus 84 anos de vida, fez diversas descobertas científicas que são utilizadas até os dias atuais. Dentre essas descobertas, a gente tem as três leis de Newton, que é o assunto da nossa aula de hoje. A primeira lei é a lei da inércia, a segunda é o princípio fundamental da dinâmica e a terceira é a lei da ação e reação. Então, bora pro vídeo. Vamos lá então começar explicando a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Vou ler ela para vocês. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme a uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Ok? Todo o corpo continua em seu estado de repouso, repouso, ou de movimento em um uniforme a uma linha reta, movimento retilíneo uniforme, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Ou seja, a menos que seja forçado a mudar por uma força aplicada sobre ele. Portanto, a força resultante sobre esse corpo que está em repouso ou movimento retilíneo uniforme, a força resultante é zero. Ok? Então, vamos lá. Vou explicar esses dois através de dois exemplos para vocês. Bom, um corpo em repouso. Se você pegar essa caneta, está lá no espaço, no vácuo, nenhuma força está atuando sobre ela. Não existe gravidade, não existe nada. Não existe atrito, nada. Se você colocar essa caneta lá no espaço e deixar ela lá, ela vai ficar lá eternamente. Ela vai ficar lá em repouso, parada, sem acontecer nada. Agora, se você pegar, tá lá no espaço profundo, no vácuo, se você tá com a caneta e joga ela, se você jogar ela, ela vai continuar descrevendo a rota, né, o retilíneo, o uniforme, com a mesma velocidade, com a força resultante sobre ela igual a zero. Aí você vai me perguntar, pô, e por que quando eu estou jogando futebol, eu vou lá, chuto a bola e ela para? No caso da Terra, existem três forças atuando sobre a bola. Ou seja, a força resultante não é igual a zero. Existe a força gravitacional, o atrito com o ar e o atrito com o chão. Por isso, a bola vai parar. Entendido? Vamos agora então para a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Vamos lá então agora entender como que funciona o princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton. Ela diz o seguinte: a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. Traduzindo, quando um objeto se sujeita a uma força resultante diferente de zero, ele vai sofrer um deslocamento de mesma direção e sentido que a força que está sendo aplicada sobre ele, ok? Então, supondo que esse garoto aqui queira mover esse objeto. Ele vai aplicar sobre essa caixa uma força. Essa força vai ter uma direção e um sentido. Qual é a direção e sentido que ele está, da força que ele está aplicando? Direção horizontal, sentido direita, ok? Portanto, qual vai ser o deslocamento que essa caixa vai sofrer? O deslocamento vai ser na direção horizontal e no sentido direita também, ok? Mas, afinal, qual é a força necessária para mover essa caixa? Supondo que essa caixa tenha 10 kg e o garoto queira mover essa caixa aceleradamente com 5 metros por segundo ao quadrado. Qual que é a fórmula? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembra da segunda lei de Newton? O que ela diz? Força resultante é proporcional ao produto da massa pela aceleração. Simples, é a fórmula. Portanto, qual que vai ser a força necessária? A força necessária vai ser 10, que é a massa, 10 kg, vezes a aceleração, que é 5 metros por segundo ao quadrado. Força vai ser 50 newtons. Ou seja, ele vai aplicar 50 newtons e ela vai mover 50 newtons. Ok? Bom, deixa eu só explicar uma coisinha aqui para vocês muito importante. Quando alguém vai medir o seu peso, ela não pode falar em quilos. Peso é em newtons, massa é em quilos. Ou seja, quando você está na balança medindo a sua massa, ela vai aparecer em quilos. Para você saber o seu peso, você tem que multiplicar por 10, que é a força gravitacional aproximada da Terra, ok? Ou seja, supondo que você pese 60, supondo que a sua massa seja 60 quilos, você vai multiplicar 60 vezes a aceleração gravitacional da Terra, que é quanto?
10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o seu peso será de 600 newtons, ok? Vamos então agora para a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Voltei aqui agora para explicar para vocês a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Ela diz o seguinte: a toda ação corresponde uma reação de mesmo módulo, mesma direção e de sentidos opostos. Bom, vou explicar melhor essa lei através de um exemplo. Lembra do garotinho do exercício anterior, do exemplo anterior, que queria mover a caixa? E para mover a caixa foi necessária uma força de 50 newtons? Pois é, ele executou uma ação na caixa. E para toda ação vai existir uma reação, ou seja, a caixa vai reagir. O que a terceira lei diz? A reação vai possuir mesma direção, ou seja, se aqui está na direção horizontal, a reação também vai ser na direção horizontal. Mesmo valor modular, se está em sentido oposto, se aqui está no 50, aqui vai ser o quê? Menos 50. Por quê? Porque está no sentido oposto. Ok? Menos 50 newtons. Sentido oposto, direita, aqui vai ser esquerda. Ou seja, se o garoto executou uma ação na caixa de 50 newtons na direção horizontal para o sentido direito, qual vai ser a reação da caixa sobre o garoto? A reação da caixa vai ser uma reação de direção horizontal no sentido oposto. Qual que é o sentido oposto da direita? Esquerda. No sentido esquerda, menos 50 newtons. Já que é o oposto, qual que é o oposto de 50? Menos 50. Mesmo valor modular. Não é o mesmo valor, é o mesmo valor modular. Por quê? Qual que é o módulo de menos 50? É 50. E qual é o módulo de 50? Também é 50. Ok? Então é isso, agora a gente vai resolver 3 exercícios. Um de cada lei e a gente executa tudo. Fechado? Vamos lá. Vamos então agora resolver os exercícios. O primeiro exercício é da Unesp e diz o seguinte: as estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a letra A, primeira lei de Newton. Letra B, lei de Snell. Letra C, lei de Ampere. Letra D, lei de Ohm. Letra E, primeira lei de Kepler. Ok. Qual que é a função do cinto? A função do cinto é te parar para você não ir para frente durante um acidente, ok? Ou durante uma freada brusca, essas coisas. O que as leis de Newton dizem? A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Todo corpo vai continuar em movimento se a força resultante sobre ele for igual a zero, né? O que a segunda lei diz? Princípio fundamental da dinâmica. O que a terceira lei diz? A da ação e reação. O que tem mais a ver com isso? É a primeira lei de Newton. Por quê? Se um corpo está em movimento, na hora da freada, o carro vai parar. A pessoa tende a continuar em movimento, como a primeira lei de Newton diz. Entendido? Qual que é a função do cinto? A função do cinto, então, vai ser exercer a força sobre a pessoa para a pessoa não se machucar e parar a pessoa. Entendeu? Então, resposta desse exercício, letra A. Número 1, letra A. Número 2. É um exercício da FAAP São Paulo. Um carro com massa 1000 kg partindo do repouso atinge 30 metros por segundo em 10 segundos. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado. Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. Ok. Número 2. Eu ainda não dei essa aula aqui no canal, mas eu já vou adiantar. A fórmula da aceleração é velocidade sobre tempo. Ou seja, aceleração é igual a velocidade sobre tempo. Velocidade, qual que é? 30. Tempo, 10 segundos. Aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado. Ok? Aqui a gente tem a aceleração. Qual é a massa do carro? A massa do carro é 1000 kg. Calcule a intensidade da força. Qual é a força necessária que o motor vai ter que exercer para o carro de 1000 kg atingir essa aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado? Qual que é a fórmula? Força é igual a massa vezes aceleração. Aceleração 3, massa 1000, 3 vezes 1000, 3000 newtons. 3000 newtons. Ok? Aqui, ó, 3000 newtons. É a resposta do exercício número 2. O que diz o exercício nosso número 3? É do Enem.
Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Letra A força de ação é aquela exercida pelo garoto? Letra B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula? Letra C. As forças que o chão exercem sobre o garoto se anulam? A força de ação é um pouco maior que a força de reação? Mesmo valor modular, hein? Letra E. O par de forças de ação e reação não atuam em o mesmo corpo? É a letra E. Por quê? Ação e reação são forças de mesma intensidade, mesma direção, mesmo valor modular e de sentidos opostos. Portanto, não atuam no mesmo corpo. O garoto vai exercer a ação no móvel. O móvel vai exercer a reação no garoto. Então, as forças não vão se anular, porque são em corpos diferentes. Então, a resposta do nosso exercício número 3 é a letra E. Certinho? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like. Segue a gente nas nossas redes sociais, Futuros Calouros, lá no Instagram a gente já tá lá também. Abraço e é isso. Bons estudos.